boa noite, bem-vindos ao Testemunha em Casa. E hoje teremos a grande satisfação e o prazer de falar com esse cantor, compositor católico, missionário e, além de tudo, professor doutor em farmacologia. Vamos chamar aqui o senhor Jefferson Falcão, ou melhor, professor Falcão. Muito boa noite, eu te Boa vejo. noite, Opa, e te ouço muito bem. Seja muito eu também. bem-vindo. Muito obrigado, tudo bem, Marcelo? Tudo bem, graças a Deus. Antes de mais nada, nós é que agradecemos aqui. Muito obrigado em nome da banda Testemunha de aceitar esse convite de forma assim tão rápida, prontamente a aceitar aí. Ficamos lisonjeados aí com tua presença e que Deus nos ajude a conduzir, que seja um momento muito abençoado aqui, né? Então, Amém, é uma grande alegria estar aqui, viu? Fiquei muito feliz com o convite, porque, assim, sempre é muito bom, né? A gente poder ter a oportunidade, né, de partilhar da missão, de partilhar da nossa vida, de testemunhar, né, de que Jesus, né, é, assim, o nosso Pai, né? É o ressuscitado que passou pela cruz. Então é com muita alegria que eu estou aqui realmente para participar com vocês. que maravilha! É uma grande alegria aqui para a gente também. Bom, então, para começar a valer, né? Vamos começar do jeito certo, do jeito que a gente sempre costuma fazer, né? Que é começar com uma oração, convidando a todos que estão entrando aí a partilharem, a participarem juntos dessa oração. E, como sempre, aqui no Testemunho em Casa, a gente pede que o nosso convidado conduza aí a oração. Então, por favor, Jefferson, pedimos aí que partilhe dessas Tá bênçãos com a certo. gente. A imagem e o áudio tá tranquilo, Marcelo? Tudo Eu tô certinho? recebendo bem, pessoal aí no chat tá ouvindo bem, tá tranquilo. Eu acho que tá vindo sem problemas. Tranquilo. Vou começar, né? Em nome Uhum. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, vamos juntos, clamando a ação do Espírito Santo sobre nós, sobre este momento, pedindo que o Espírito Santo venha conduzir toda essa live, que o Espírito Santo venha colocar em nossos lábios, em nossos corações, e na nossa inteligência, tudo aquilo que vem do Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer revelar para nós neste momento de live, neste momento de partilha, de testemunho. Que o Espírito Santo possa inflamar nossos corações, a nossa alma, a nossa inteligência, o nosso discernimento, para que todos que participarão dessa live ao vivo nas suas casas possam ter uma experiência com o ressuscitado que passou pela cruz. Eles possam ter uma experiência com Jesus vivo no meio de nós. E o Senhor fala na sua palavra que quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, mesmo cada um de nós não nos vendo fisicamente ou através do aparelho, mas estamos reunidos, estamos em comum união. Então, o Senhor está no meio de nós. Te pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que sofrem neste tempo de pandemia, por todas as pessoas que perderam familiares, pelos enfermos que estão nos hospitais, nas suas casas, especialmente pelos idosos, por aqueles que são vulneráveis. Te pedimos, Pai de misericórdia, que a tua mão venha sobre cada um.
Te pedimos tudo isso, mãezinha querida, pela tua intercessão, rezando esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rainha da paz, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, nada como começar dessa maneira tão abençoada e tão cheia da presença de Deus, dando aí Amém. boa noite aos que entraram aí durante a nossa oração, entre eles o Renê, aí o Renato entrou, então a Bia, então estamos aqui. Muito bem, vamos lá começar a nossa conversa, a nossa partilha. Então, Jefferson, você, cantor, compositor, missionário da comunidade Shalom aí de Fortaleza, essa terra abençoada Isso. que a gente já teve a graça de tocar algumas vezes aí, é uma terra maravilhosa. Rogamos a Deus que a gente volte a tocar aí em Onde breve. vocês vieram? A gente tocou no Halel em 2014 e depois em 2017, 2019 a banda Tautobios nos convidou para o Tautofest, né, que eles organizam. Então a gente teve essa grande satisfação aí de que legal. juntar com os roqueiros aí e fazer um rock aí em Fortaleza. Tocaram com Lord Metal também? Tocamos junto no Halel, eles tocaram também, né? A gente também conhece o pessoal da Lord Metal, né? São bons amigos aí. Gosto muito deles. Que bênção. Mas então, e além de cantor, compositor, professor, doutor, né? Mas antes de falar dessa parte, me conta um pouco da tua história. Conta aqui pra gente, né? Nem todo mundo, o pessoal que segue o testemunho é um pouco mais roqueiro, tal, nem todo mundo conhece o seu trabalho, que é muito mais voltado para a música litúrgica. Aliás, um trabalho muito legal, né? E muito importante dentro da música católica. Então, conta um pouco aí da tua história, a tua vivência em comunidade. Como é que você começou? Como é que você divide aí suas atividades? Né? Tá legal. Então, assim, boa noite para todo mundo que está aí, né? Mais uma vez, uma grande alegria, né? Tá aqui. Muito obrigado à banda Testemunho pelo convite, né? Especialmente aí o Marcelo. Então, me chamo Jefferson, né? Jefferson Falcão, tenho 42 anos. Né, sou casado com a Rejane já há quase 20 anos. Tenho 4 filhos, né, tenho 2 filhos no céu, 2 filhos aqui na terra. Então, aqui na terra nós temos o Nicolas, né, que tem 16 anos, e a Stephanie, que tem 14 anos. Lindíssimos meus filhos, Ave Maria. Glória a Deus. E assim, desde pequeno realmente que eu caminho na igreja desde muito pequeno, né? Meus pais sempre tiveram essa preocupação, né, com a minha caminhada em Deus, na igreja. Então, assim, eu tenho lembranças muito assim antigas mesmo dos meus pais me levando para missa. Eu tenho lembranças assim, talvez eu com 6 anos, 7, né, mas eles sempre me levaram desde pequeno. Inclusive a minha paróquia é a que só atravessar aqui a rua, né? A gente saindo aqui do meu condomínio, a gente atravessa a rua e chega na minha paróquia, a qual eu já frequento há 42 anos. Né? Então, nasci e cresci nessa paróquia. Todos os sacramentos eu fiz com o mesmo padre. Olha, que legal. Né, que é o padre Neemias Freire de Almada. Né? Hoje ele já está bem... Né? Ele está mais como emérito ali do lado da paróquia, né? Tem uma capelinha. Ele permaneceu ali. Atualmente, o nosso pároco é o padre Reginaldo. Né, e é a minha segunda casa, o que dizer, né? Assim, desde quando começou, que era um quartinho, até hoje, que já é uma paróquia grande, né, com toda uma estrutura. Então, assim, meus pais sempre tiveram, né, essa preocupação, e aí,
logo depois que eu terminei a Crisma, né, com 16 anos, e aí eu já estava me preparando para viajar, para fazer uma experiência de 2 anos na Paraíba, né, num mosteiro, para depois pensar em... É como se fosse um vocacional, né, para ver se, né, se Deus queria o seminário, né, tinha um padre, o mesmo padre, né, que sempre fez os sacramentos, já me discipulava, né, aquela coisa toda. E aí, num encontrão de jovens, eu vi uma criatura linda cantando uma música lá no ambão, né? No momento lá da oração. O nome da música é Amarte Mais. Conhece, Marcelo? Ah, puxa, acho que. Ah, não, a Marte Mais, sim, sim, É do claro. Nicodemos Costa, né? Nossa, Nicodemos Costa, que é meu irmão maravilhosa. de comunidade, né? Pois é, aí cantando ela Amarte Mais, o quem é essa criatura, né? Aí, nessa história de conversar, de catequese da crisma, de liturgia, de fazer as leituras da missa, de cantar na missa, e começamos a namorar, né? E ela também, ela era praticamente noviça da congregação das Josefinas. Então, assim, uma história que eu nunca canso de contar, porque Deus tem um plano assim para cada um de nós. Não adianta a gente querer fazer a nossa vontade do jeito que a gente quer, porque Ele encontra uma maneira de nos mostrar o que Ele quer. Né? Assim, claro que na época, uns 30 anos atrás, né, assim, as pessoas ficaram um pouco horrorizadas. Assim, eu consigo compreender por quê, né? Você não ia ser padre, você não ia ser Ia freira, e ser. parecia assim que tinha acontecido um, né? Mas até hoje elas já estão mais idosas, essas pessoas, né? E elas nos veem com os meninos, né? E elas já conseguem reconhecer que a missão não era aquela, né? Ser religioso, mas A de fato a vocação da vocação era o família. matrimônio, Uhum. era da família, né? E aí eu sempre tive essa caminhada realmente assim na igreja. Teve um período que a gente ficou um pouco mais afastado de movimentos, que foi do período de 2000 a 2009, né? Porque começamos a trabalhar, casamos. Quando a gente casou, me afastei muito da música, muito. Que era aquela coisa, trabalhar, fazer pós-graduação, não sei o quê, aí não comprar casa, aí aquela coisa, aí vieram os meninos, né? Uhum. Então penso que foi um tempo que Deus permitiu, mas não que a gente tenha se afastado. A gente ia para a missa aos domingos, né? A gente só não se engajava de uma maneira missionária porque o tempo tinha ficado muito reduzido, mas aí em 2009 a gente começou a caminhar no grupo de oração do Shalom, né? O nome do centro de evangelização é Projeto Família, né? Por indicação de uma amiga nossa. Começamos a caminhar no grupo de oração, fizemos seminário de vida no Espírito Santo, e aí depois de alguns anos fizemos o vocacional Shalom, né? E aí caminhamos, né? Postulantado, discipulado, e hoje estamos no 3º ano como consagrados da comunidade Aliança. E desde sempre, nosso ministério sempre foi música, não teve jeito. Né? Bom, já Até se conheceram ali, né? o nosso pastor queria muito que a gente fosse pastor de grupo de oração, que achava que a gente tinha um perfil, porque os dois são professores e tal, mas aí quando foi rezar com a gente para ouvir de Deus, aí Deus só mostrava música, né? Aquelas passagens de Cântico dos Cânticos, era passagem de crônicas, né? Que tem muito falando sobre ministério de música, Jeremias. Eu me lembro muito bem das passagens que ele foi tirando. E aí, na comunidade Shalom, a gente tem o que se chama de celeiro de música. A gente passa um ano se preparando espiritualmente, faz retiro para ver se é isso mesmo. Então tem todo um processo de discernimento, né? E aí fizemos o discernimento, começamos a caminhar na música, isso em 2009. E aí, no serviço, Marcelo, que aí entra essa questão, né? Porque a nossa comunidade ela tem um zelo muito grande com a liturgia, mas é muito grande, né? E aí é factível para nós, né, nos prepararmos, estudarmos música, estudarmos instrumento, estudarmos técnica vocal, nos prepararmos o máximo possível, tanto tecnicamente como espiritualmente, para servir, né? Conhecer todos os passos ali da liturgia, as músicas, ver repertório, qual repertório, né, de música se adequa para aquele tempo litúrgico. Então, sempre assim, a liturgia esteve muito presente na minha vida por isso, né? A liturgia é muito linda, né? Se a gente for perceber assim, tudo na nossa igreja tem um sentido, tem uma lógica, né? E tem um objetivo, né? De nos fazer ter aquele encontro com o próprio Jesus vivo,
né, e a gente ter a experiência com o mistério, né, da cruz e ressurreição em cada Eucaristia, né? E aí eu sempre fui salmista, assim, eu sempre fiz salmo, sempre onde eu vou me convidam para fazer o salmo, então virou meio que algo assim que as pessoas começaram a, não sei se é por fazer bem ou se é por ajudar as pessoas a rezar, eu sei que sempre Ou as teve duas isso. E aí quando eu coisas, né? comecei, as duas coisas. E aí quando eu comecei a fazer aulas de violão, né, eu tinha assim, muitas dificuldades de semitonação, né? E aí o professor falou assim, por que a gente não começa aqui a compor melodias para salmos? Porque isso ajuda muito a apurar o seu ouvido e tal. E aí eu comecei a fazer. A gente começou a fazer essas melodias, aí eu comecei a fazer uns videozinhos. Um amigo meu, né, irmão de comunidade, começou a me ajudar. E aí a gente começou a postar no YouTube, abriu um canal no YouTube, começou a postar essas melodias para compartilhar com as pessoas. Então, durante a semana, a gente fazia a composição dessas melodias das missas de domingo apenas, né, porque não dava para fazer de todos os dias, né? Que é muita Então, a coisa. gente... Ainda mais com esse trabalho como professor universitário é puxado, né? A gente tem que orientar os alunos, escrever artigo, dar aula, né? Elaborar prova, escrever capítulo de livro, enfim, né? Então não tinha tempo para fazer isso todo dia. Mas enfim, né? Aí a gente começou a fazer e começou a ter alguma repercussão assim na comunidade, em outras paróquias. Aí começaram a pedir as cifras, porque a gente não colocava as cifras, né? Aí eu comecei a dar um jeito de colocar as cifras, comecei a dar um jeito de compartilhar. Tinha gente que encontrava o meu zap, não sei como, né? Pedindo cifra. E eu mandava as cifras. E era uma coisa que eu achava estranha, assim, as pessoas, né, atrás. E aí, quando eu fazia também os salmos na missa, né, rezava, cantava com os salmos, sempre alguém vinha me dizer alguma coisa, né, que tinha rezado, que tinha achado muito bonito, isso e aquilo. Aí depois de um ano a gente de repente parou de fazer essas melodias, aí eu comecei a estudar teclado, depois comecei a estudar técnica vocal e ficou. É como se fosse uma coisa que teve um começo e fechou um ciclo, né? Uhum. Aí ficaram lá várias melodias lá no canal do YouTube, mais umas quase 30 que a gente não botou pra frente, mas eu tenho uma pasta cheia de cifras, Marcelo, dessas melodias compostas. Enfim, aí, em um determinado momento, uma irmã de comunidade chegou para mim e disse assim, por que você não pega essas melodias e faz um CD? Né? Aí eu fiquei, mas pra quê? Né? Assim, tá tudo lá, o YouTube é cheio de salmo, muito melhor do que os meus, vozes muito mais bonitas. Eu ter esse gasto pra quê? Ficou esse negócio, né? E aí uma vez eu conversando com a minha esposa, eu disse, não, eu acho que eu vou querer fazer esse CD para comemorar os meus 40 anos de idade. Olha Né? E só. aí eu comecei a entender, assim, 40 anos também de caminhada na igreja, né? E ali já praticamente 25 anos de missão, porque desde os 15 que eu canto em missa, né, na liturgia sirvo. Eu digo, quer saber, eu vou fazer, né? Só que antes disso, uma confirmação que eu tive foi em 2015, 2016, quando eu participei do Festival de Músicas da Comunidade Católica Recado, né? Uhum. Até a Lorde Metal, todo ano ganhava a Lorde Metal, né? Sempre participa lá, né? Eles sempre ganhavam. Mas aí eu participei da categoria litúrgica, né? E aí a música Provai e Vede, ela venceu em 2015, ficou em terceiro lugar, né? Foi premiada em Uhum. 2015 e outra melodia também, que é Andarei na Presença de Deus, que também está no CD, foi em Uhum. 2016. Aí eu tive a certeza no meu coração que era a terra de Missão Paulo. Eu só não sabia como, né? Uhum. E aí, no final do ano, eu participei de um espetáculo da comunidade chamado Filho de Deus, Menino Meu, onde eu cantei, interpretei, aí eu tive mais certeza ainda. E aí a gente ligou para o nosso coordenador geral das artes, eu perguntei como era para ser artista da comunidade, como é que funcionava isso. Senão você precisa só rezar com o seu formador. Se o seu formador confirmar, na comunidade Shalom, cada um de nós tem um formador, né? Se o seu que é um diretor espiritual, é um irmão mais velho na vocação, né? Uhum. E aí, se ele confirmar, você pode começar o seu trabalho. E a gente passamos 6 meses rezando, Marcelo, 6 meses. Para ter a certeza que não era Certeza. vaidade do meu coração, que não era uma coisa que eu estava inventando da minha cabeça.
No começo ele até disse, não confirma isso não, tu tá inventando, né? Aí a gente foi rezando, né? Foi rezando, e Deus só confirmando, muitos se levantarão ao som da sua voz, né? Muitos se levantarão da mansão dos mortos ao som da sua voz, acho que é Jeremias. Aí eu comecei a bolar de rir interiormente, né? Eu digo, meu Deus, Deus quer, né? Tá desse Não sei nível aí. o quê, só puxando passagem. Aí ele foi e disse, mas você cantar não é o único dom, não. Você tem que subir no palco, você tem que pregar, você tem que dar uma palavra, você tem que rezar com o povo. Não é só cantar, né? Porque a nossa missão vai muito além disso. Eu digo, pode deixar, formador, né? E aí, pronto, assim, Deus confirmou, o formador confirmou, minha esposa estava ok também. Eu queria cantar com ela, na verdade, Marcela, acredita? Tem uma voz lindíssima, ela. Inclusive, uma das músicas do CD, ela fez dueto comigo, é a Rejane Chaves. Acho que é a faixa 6. Legal. Mas aí eu queria fazer um dueto, assim, Jefferson e Rejane, sabe? Um casal, eu acho que essa é uma coisa diferente, né? Mas aí Deus não confirmou para ela. Isso é engraçado, né, Marcelo? Assim, Olha só. todo mundo achou sem lógica a gente não tá como dueto. Todo mundo achou assim, sem lógica. Todo mundo nos conhece cantando juntos, principalmente aqui na paróquia, né? Uhum. A gente canta desde jovenzinho, então todo mundo conhece, mas aí é porque Deus não confirmou, assim, ela não sentia esse chamado, não confirmou para ela, confirmou para ela um ministério de formação, né? Ela é formadora na comunidade. E é para a gente ver, não necessariamente porque você canta muito bem, toca muito bem, se o ministério tem que ser música, você tem que fazer show, tem que servir na missa. Não necessariamente, assim, um dos grandes cantores católicos que eu conheço, por exemplo, é o Padre Cristiano Pinheiro. Sim. Não sei se você conhece, né? Uhum. Né? É uma coisa assim, né? Espetacular, e ele é sacerdote, né? Claro que às vezes ele que às vezes ele faz participações dos CDs da comunidade, mas ele não faz shows, ele não é um cantor católico missionário, né? Então é interessante como Deus conduz as coisas, né? E aí, pronto, aí a gente começou a gravar, das 30 melodias, eu escolhi assim umas 12, né? Que normalmente as pessoas diziam que tocava mais, é que também eu me sentia, que me mexia mais comigo, tanto a letra como a melodia. E aí gravei, aí surgiu o CD Provar e Verde, a gente começou as gravações em 2017 e foi concluído em 2018. E aí de lá para cá eu comecei a entender que a missão era extramuros, era de dentro da paróquia para fora e de dentro da comunidade Shalom, que eu também sigo na missa. Grupos de oração, seminários, né? De dentro para fora, Deus queria um pouco mais, o extramuros. Eu nunca quis isso, sabe, Marcelo? Assim, sempre foi de ficar meio ali no meu cantinho, ninguém me vendo, né? Ninguém me olhando e só saindo a voz e o povo ouvindo, né? Mas é porque quando o negócio começa a inquietar, mexer, eu tava com aquela inquietação, enquanto eu não rezei com o formador, não fiquei sossegado. Era Deus chamando e eu querendo, como é que a gente diz? Não, porque vai dar muito trabalho, porque, né? Eu quero sossego no meu juízo. Mas é uma vida muito feliz, né, Marcelo? Essa nossa vida missionária, de você ir em missão, e conhecer cidades diferentes, paróquias, comunidades, irmãos, né? Você cantar com as pessoas. Eu tô falando muito, Marcelo, tu me interrompe se precisar. Não, aqui é o espaço para você falar, é o espaço de partilha. Tá, Zé. Qualquer coisa tu me pergunta aí. Até queria aproveitar aqui e direcionar um pouquinho diferente aqui a conversa. Eu acho que deu para conhecer já um pouquinho desse teu lado de missionário, de cantor e tudo mais, mas eu tô curioso, eu principalmente tô curiosíssimo para conhecer um pouco mais do lado professor, mas principalmente trazendo em pauta que assim, Testemunha em Casa, essa live aqui, começou justamente nesse tempo de isolamento social. A gente começou a fazer em junho essa live semanal, com a principal intenção de trazer um conforto para as pessoas que estão passando momentos difíceis, né? Passaram talvez momentos mais difíceis, agora a gente está num momento de dúvida, não sabe se a situação já está melhorando, não está, como vai ser a limitação, como mais. E você, além de tudo, é um profissional de área de saúde, né? Então, eu queria que você
trouxesse um pouco essa vivência no espírito, em comunidade, essa missão, mas junto também com esse lado, né, que eu vi que você fez até algumas lives falando, como é que é a Isso. questão da saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual nesse momento de pandemia ali, se puder partilhar ali com a gente. É que entrou um aluno meu aí, o Erivelton. Oh, que ótimo! Entrou na hora certa, hein? Erivelton. Então, ô Marcelo, assim, antes de falar disso, eu queria só complementar, né, na nossa comunidade, né, na comunidade Shalom, a gente tem a comunidade de vida e a comunidade de aliança, né? E a comunidade de aliança é essa que é chamada a estar mais externamente, né? Essa que é chamada realmente a dar testemunho do ressuscitado que passou pela cruz, como diz nossos escritos, aonde a gente vive, né? Na nossa família, no nosso trabalho, na universidade, na escola, né? Com os nossos amigos, aonde a gente estiver, né? Na rua, numa loja que a gente vai, né? Em todo e qualquer lugar que a gente for, que a gente estiver, a gente precisa dar o testemunho, né? Especialmente esse testemunho do Cristo que é amor e que é misericórdia, né? Do Cristo que é o nosso amigo, que é uma pessoa. Então a gente precisa testemunhar isso com os nossos gestos, os nossos... Agora precisa ser algo bem natural, né, Marcelo? Assim, Uhum. que as pessoas percebem, né? Assim, precisa ser... A gente precisa deixar... Claro que nós temos os nossos pecados, nós temos as nossas limitações, né? A gente não é perfeito e nem santo e nem anjo, né? Então, né? Porque senão a gente não estava aqui, né? É, Mas nesse caminho de busca da santidade, né, a vocação Shalom foi a que eu me identifiquei como caminho de santidade dentro da minha igreja, que é a Igreja Católica, né? E então eu sigo sendo o mais natural possível, sem julgar as pessoas, porque não nos cabe, né? Os meus alunos, meus colegas professores universitários sabem bem disso. Eu os amo demais, sinto o amor deles, né? Exatamente porque eu busco, eu busco o máximo possível. Tenho os meus defeitos, os meus erros, né? Mas eu busco o máximo possível também ouvir o que a comunidade direciona, ouvir o que o nosso Papa direciona, sobre como nós devemos isso. lidar com as pessoas, como devemos tratar. É a voz de Deus para a gente, né? Eu fico muito triste quando eu vejo alguns questionamentos, né, a respeito do Papa. Eu fico muito triste. Eu só faço rezar pelas pessoas, porque a gente precisa estar em unidade com a nossa igreja, com a persona Christi ali, que é o Papa para nós, né? Então, na universidade eu também tento viver isso. Então, já sou formado aí há 22 anos, 21 anos, né? E aí fiz mestrado e doutorado numa área chamada farmacologia, que é o estudo dos medicamentos, do tratamento das doenças, né? Então, sou farmacêutico clínico. E na universidade, além de ministrar aula desses conteúdos para os meus alunos da área da saúde, enfermagem, farmácia, futuramente lá nós vamos ter medicina, mas eu já lecionei para psicologia, já lecionei para nutrição, para fisioterapia, porque são disciplinas básicas, anatomia, Uhum. fisiologia, farmacologia, qualquer curso da saúde tem que ter, né? E aí a área que eu trabalho com os meus alunos, de projeto de pesquisa, projeto de extensão, né, a minha área de concentração, é a área de saúde mental e psicofarmacologia, né? Então, o estudo das doenças psiquiátricas, é a atuação do farmacêutico, né? No acompanhamento de pacientes com doenças psiquiátricas, que a gente chama de farmácia clínica na psiquiatria, e também o uso e abuso de drogas, né? Uhum. Então, eu tenho vários capítulos de livro, artigos publicados na área, né? Vários projetos que a gente desenvolve com os alunos. Então, é uma área que me fascina. Eu acho que é uma área também, assim, eu comecei a entrar muito para a questão de autoconhecimento também, né, Marcelo? E sempre Legal. fui muito ansioso, né? Então, também começou assim. E aí, sabe uma coisa interessante, Marcelo, sobre a nossa missão? É porque nós somos uma inteireza, né? A palavra já diz indivíduo. Então, nós não somos pessoas que se dividem, é uma coisa num canto, é uma coisa em outro canto. A gente não pode ser assim, a gente tem que ser uma inteireza. A gente precisa ser um só em todo canto. Em casa, fora de casa, na família, no trabalho.
né, para que as pessoas, os meus filhos, era engraçado, até quando eles eram assim um pouco mais novos, uma vez chegou a professora mandou uma mensagem que achou engraçado, né? Perguntou assim, qual é a profissão do seu pai, né? Aí ele é cantor do Shalom. Porque eles nunca me viram dando aula, eles sempre me viram cantando na missa, que eles vão com a gente. Eu nunca me esqueço, Marcelo, é muito engraçado. E aí, assim, e é interessante, Marcelo, que esse negócio de falar sobre saúde mental e psicofarmacologia nas lives começou nesse tempo da pandemia. Interessante, porque eu nunca pensei nessa possibilidade de falar nisso na dimensão da evangelização. Isso foi a principal obra que Deus fez na minha vida. Você é uma coisa só, né? Então não existe o Jefferson professor universitário e o Jefferson cantor, é uma pessoa só. Use todos os dons e talentos que fui eu que te dei, né? O seu conhecimento. Foi uma grande conversa na minha vida, Marcelo, porque antes de entrar na comunidade eu tinha um orgulho assim meio, sabe? Professor doutor, né? Doutor, para falar comigo. Ei, Jefferson, aí eu olhava assim, como é, né? Aí, não, professor, né? Aí eu, né? E vão marcar na minha agenda para falar comigo, né? Tinha umas coisas assim. E aí, Deus, em 2012 eu adoeci, assim, tão forte, que Deus me mostrou que eu não era nada, né? Fiz 6 cirurgias relacionadas com o intestino, né? Quase que eu fui mesmo. Pela misericórdia de Deus, tive um livramento. E desde aí eu comecei a enxergar que eu não sou nada, comecei a, tipo assim, desencanar, né? Uhum. Eu tô aqui para trabalhar e servir, não é título, não é currículo, né? Mesmo assim, os colegas, os alunos aclamam, né? Os irmãos, mas eu já consigo me manter no meu quadrado, entende? Eu não me já não me vanglorio demais com isso, né? Deus já conseguiu fazer a obra que precisava, mas é em contínuo, mas se baixar a guarda com a oração, volta tudo, né? Verdade. Mas começou a surgir, a comunidade me pediu através do Instituto Parresia, eu queria até indicar aqui, mandar um abraço pro meu amigo Alves aí, baiano, que sempre acompanha a missão. Então, assim, a comunidade, através do Instituto Parresia, queria até indicar, Marcelo, para quem está assistindo aí, né, quiser visitar o site do Instituto Parresia, vários cursos gratuitos sobre a palavra de Deus, sobre a igreja, sobre vários temas. E aí eles me pediram para falar sobre estresse, ansiedade, depressão e drogadição. E aí eu fiz esse curso, são 5 videoaulas, estão lá disponíveis, e tem 3 artigos meus, se eu não me engano, também para estudar, para ler. Aí foi a partir daí, Marcelo, que eu entendi que a minha missão também era essa. Porque aos poucos, colegas professores começaram a me ligar para conversar comigo, porque sabiam que eu era da área, né, e sabiam que eu era religioso e tal. Naquela busca de Deus e uma busca de conforto, eu comecei a entender isso. Eu comecei a achar chato no começo, mas eu comecei a entender o que é que Deus queria, né? E aí também os alunos, né, começaram também a procurar, conversar, né, irmãos da comunidade. Queria mandar um abraço aí pro Paulinho Silva, que é um dos compositores do CD Provar e Verde, tem 2 músicas. O CD, um abraço, Paulinho. E aí começou essa história, fazer live sobre saúde mental, fazer live sobre sofrimento humano, falar para as pessoas sobre o assunto. Comecei a dar pregação para grupos de oração sobre isso. Aí a Sueli Facen também me convidou para a gente conversar sobre, né? Aí é um negócio assim que não parou. Aonde eu vou, eu tenho que falar um pouco sobre isso. É interessante, né? E aí Deus já está me inspirando outras coisas, Marcelo. Não só ficar utilizando o meu canal, né? O meu perfil do Instagram ou do YouTube como painel de vídeos e de músicas. Uhum. Vai ouvir minha música, vai ouvir novo vídeo, né? Não sei o quê. Aí Deus começou a me mostrar que eu preciso ir além, né? Atualmente, meu ministério já está com 2 anos, não é música, é formação na comunidade, né? A gente, estou como formador assistente de missionários da comunidade Aliança. E aí Deus está começando a me chamar a isso, a estudar mais a palavra de Deus, a ler mais e partilhar mais sobre temas específicos. Isso também é evangelização. A gente está num mundo que vive cultura de morte, né? Então a gente precisa ajudar, ser instrumento de Deus para ajudar a formar as mentalidades.
não só através da música, mas também através do testemunho e do conhecimento também que Deus nos deu, né? Então, assim, eu tenho feito essas lives, realmente falando um pouco sobre esse tempo que a gente está vivendo, né, Marcelo? Que é esse tempo onde as pessoas perceberam que elas não estão no controle da vida delas. É isso que a pandemia tem ensinado. Um vírus que a gente não vê, que a gente não toca, né? E ele é capaz de botar todo mundo para dentro de casa, né? E aí todo mundo começou a perceber que não controla a sua vida, né? Que não existe uma vacina, você está correndo risco de vida, pode ser só uma gripezinha, mas pode não ser, depende do sistema imunológico, depende dos hábitos de vida, depende se a pessoa é hipertensa, se é asmática, se é diabética, se é idosa, se está gestante, tem vários fatores. E aí as pessoas começaram a experimentar também, a gente vê pelas redes sociais, a gente vê pela literatura que vem publicando, a gente vê também na TV, as pessoas em sofrimento psíquico. Sim. Né? E esse sofrimento psíquico também tem muito a ver porque perderam o sentido da vida e porque as pessoas começaram a ter vários lutos. Perder o emprego, perder uma situação financeira, perder entes queridos, né? Perder uma oportunidade de estudar, os pais que, especialmente aqueles que trabalham com comércio, né, que são autônomos, começaram a perder as condições de manter um filho numa escola, né, particular. São várias perdas que as pessoas foram transformando em luto, e isso foi levando a muito sofrimento físico e psíquico, aumentou muito a questão das consultas a psiquiatras, a psicólogos, ou até a profissionais de saúde, que nesse período o Ministério da Saúde, ele anima os profissionais de saúde de outras áreas que não seja psiquiatria e psicologia a também fazer esse processo de escuta, né? Então eu, como farmacêutico e também como alguém da área da saúde mental, claro que eu não faço como um psiquiatra ou um psicólogo, mas eu faço como escuta mesmo da pessoa e dar algumas orientações sobre como aprender a lidar com a ansiedade, com o estresse, né, com essa questão do sofrimento. E eu tenho feito muitas escutas, a gente vê muito mulheres sofrendo, especialmente também na questão conjugal, né? Muitas famílias se desfazendo. E isso é um ponto forte, Marcelo, porque quando as pessoas começaram a conviver mais dentro de casa, elas começaram a conhecer mais os defeitos, as qualidades, os vícios, as virtudes. É diferente você estar no dia a dia casado, mas o dia inteiro trabalhando, chega à noite. Fora, chega à noite, cansado. Eu tô assim, todo dia maravilhado com as qualidades que eu descobri na minha esposa, né? Claro que a gente também foi tendo cada vez mais pequenas discussões, porque é aquela coisa tentando se adaptar, né? Quem é você, né? A gente foi se adaptando, mas a gente já tá junto aí há 20 anos e não tem como, né? E os meninos também, né? Eu fico maravilhado com meus filhos todo dia, com as coisas que eles dizem, que eles pensam. É outra descoberta, né? Não é mais a minha criancinha, meu bebê, mas já é um rapaz, uma moça que já contesta, né? As coisas. E aí até o meu filho, ele toca comigo, né? Na missa, ele aprendeu a tocar violão, consegui ensinar, mas ele pegou rápido. É incrível, né, Marcelo? Esses jovens... Pegou muito rápido, a menina já quer aprender teclado, já quer que eu ensine teclado. Eu fico no teclado ali no violão, a gente cantando junto na paróquia, e servindo em família. Isso está sendo, nesse tempo da pandemia, algo assim, fora do comum para mim, né? E aí, Marcelo, estou falando isso por quê? Porque foi isso também que nos ajudou aqui a lidar com essa situação, a manter a nossa saúde mental mais ou menos em dia, né? É verdade. Até porque eu sou grupo de risco, a minha filha também é. Então a gente teve muito cuidado com isso. Somos professores, então a gente teve esse privilégio, que a gente agradece a Deus todo dia, de trabalhar de casa de forma remota. A minha esposa é funcionária pública do Estado, eu sou funcionário público federal, e a gente deu assistência aos alunos via remoto. Até que funcionou. Mas a minha esposa foi fantástica, ela aprendeu tudo que é de metodologia de computador, de ensino remoto. É um negócio assim que eu fico, como é que ela aguenta, como é que ela consegue, né? Mas aí esse tempo foi bom, porque eu também não me desliguei totalmente dos colegas professores, dos meus alunos, porque é uma rede socioafetiva que me faz muito bem, Marcelo.
onde eu trabalho, eles sabem disso. Eu vivo dizendo para eles que eu amo eles, os alunos, os colegas, professores, eles sabem disso. A gente tem tido as nossas reuniões, nem que seja de forma remota, né? Algumas atividades com os alunos, estudar música, servir na paróquia, tudo isso nos deu sentido de vida, né? De rezar mais, de ler livro, de fazer curso, de estudar. Então eu queria deixar essa dica para quem está nos acompanhando, né, Marcelo? É que a gente precisa, nesse tempo da pandemia, encontrar, primeiramente, se manter próximo da nossa rede socioafetiva, nem que seja online. Nem que seja a gente não remoto. Pode se afastar, Marcelo. A gente não pode se afastar. E você que vive com esposa, com filhos ou com irmãos, né, precisa também estabelecer os vínculos, aumentar os vínculos. A gente aqui estava numa maratona porque tinha colégio, tinha que dar aula e tal, mas agora eu estou de férias, daqui a pouco os meninos ficam de férias. Sabe o que a gente fez, Marcelo, agora? A gente comprou um bocado de joguinho raiz. Sensacional. Dama, trilha, pega vareta, Uno, dominó. Acho que os meninos nunca viram na vida deles, né? Porque eles são muito acostumados com videogame. Com Xbox. Meu filho até fez um curso de robótica, ele meio que gosta dessa área. Legal. Né? Mas a gente ainda não começou. Banco imobiliário, detetive, né? Essas coisas do... Não sei se eu acho que você é da minha idade é um pouco mais novo, não sei. Né? Eu sou um pouquinho mais velho, na verdade, que você. Ah, é? É. Não parece, ixi, então tô ruim. Que nada, ó, parece barba mais branca, ó. Né? Aí a gente ainda não começou, mas a gente vai começar, né? A jogar esses joguinhos. Então, além da dieta, atividade física, né? Porque esse tempo é inevitável. Tá? O estresse da rotina diária em casa, esse medo, né? E aí tem muita questão do medo na saúde mental, que um medo traz a desesperança, porque fica aquela coisa, não sabe se vai sair vacina, não sabe quando vai voltar a trabalhar. Muitas pessoas em situação muito difícil financeiramente, né? Então não sabe se vai conseguir outro emprego, se vai conseguir restituir, né, a sua microempresa, se vai conseguir, né, o seu sustento, os filhos, dívidas se acumulando. Então o medo vai gerando essa desesperança. Né? E aí, obviamente, que a gente precisa, primeiramente, encontrar um sentido para tudo isso, aprender a lidar, cuidar da nossa saúde, buscar a Deus, muito mais do que fazíamos. E aí, se a gente percebe que a gente está em sofrimento, que a gente não está sabendo lidar, é procurar um profissional para fazer escuta. Né? A gente tem vários sites aí que indicam, né? Que dá o telefone, que dá contato. Na comunidade Shalom, a gente tem se ajudado muito. Assim, pela graça de Deus, na comunidade Shalom, a gente tem muito psicólogo, né? E muitos psicólogos que trabalham com a área mais na linha de Viktor Frankl, né? Que é o sentido da vida. E aí tem feito essa ajuda também para os irmãos, dentro da célula, quem é médico, né, quem é da área da saúde, vai fazendo essa escuta para os irmãos. A gente tem se ajudado, temos recebido muitas formações sobre o assunto, e podemos também ajudar os que não são da comunidade, né? Então a gente buscar, e aí também se a gente perceber que não está dando certo, os principais sintomas do estresse, da ansiedade, como dor de cabeça, refluxo, palpitação, que o povo chama, né? Que é taquicardia, dor no corpo. Aqui no Ceará a gente chama palpitação, eu não sei como é que é aí também. Assim. Aqui também. É Brasília, né? Não, a gente está em São Paulo. Testemunha é São Paulo. Né? São Paulo. Eu já fui em São Paulo 3 vezes. Águas de Lindóia. Qual foi a outra vez? Eu não estou lembrando o lugar. Guarulhos. Que era Guarulhos, e Água de Lindóia eu fui 2 vezes, que era congresso da área da saúde, né? Ah, tá. Água de Lindóia é lindo demais, né? Só é frio, muito lindo. É muito lindo. Para quem é aqui do calorzão e por frio é difícil. Mas enfim, aí, Marcelo, questão também, né? Além das dores no corpo, além da palpitação, a insônia é muito característica, né? De quem está nesse sentido. A insônia ela tem uma característica: você demora para dormir, passa várias horas tentando dormir. Quando você dorme é em pouco tempo, que é o que a gente chama de latência para o sono e tempo total do sono. E aí
E aí é realmente um momento que você percebe que está atrapalhando a sua qualidade de vida, os transtornos de pânico, né, que têm sido muito comuns. Então, quando alguém perceber esses sintomas, o ideal é procurar, se não conseguiu lidar de outras formas, através de atividade física, atividades lúdicas, família, rede socioafetiva, é procurar realmente um psicólogo, né, um psiquiatra, e não se automedicar, Marcelo, porque as pessoas têm se automedicado demais. A gente tem visto na literatura cada vez mais publicações, não só sobre o Covid, inclusive a gente já publicou lá 2 artigos sobre o Covid na nossa região, né, que é no maciço de Baturité, da epidemiologia, né, e também do uso indiscriminado de medicamentos. Eu até escrevi um artigo para o jornal aqui, um jornal local, sobre isso, porque as pessoas se automedicam. Elas vão tomando chá disso, chá daquilo. Até aí tudo bem se souber fazer. Sim. O famoso chama de chá de camomila, muito conhecido, né? Uhum. Mas é tomando medicamentos mesmo tarja preta. Porque tem em casa, porque a avó toma, porque o vizinho toma, e a gente sabe que provoca muita dependência física e psíquica. Aumentou também os índices de adicção, né, de uso de drogas. Então esse não é o caminho, realmente, né, e também da automedicação, não, porque pode trazer vários efeitos colaterais, reações adversas indesejadas. Então é procurar realmente o atendimento médico, né. Uhum. Tá aí a dica para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, tá aí a dica do professor doutor, no caso aqui. Que não se dissocia mais, né? Que não se dissocia mais, que é o mesmo cantor, compositor e missionário. Eu estou muito feliz com essa revelação de Deus na minha vida, sabe? Assim, poder juntar a profissão com a missão é algo assim que eu não imaginava, mas que Deus já me mostra muitas possibilidades. Né? Eu vou aproveitar essa pequena pausa para dar uns recados. Por incrível que pareça, a gente já está caminhando para o final. Né? Eu achava que tinha passado uns 20 minutos, estou olhando aqui, já faz quase 50 que a gente está, né, conversando. Mas o papo está tão bom que passa muito rápido. Eu preciso dar alguns recados rapidinho. Primeiro, eu vi a Débora Barata por aqui no chat. Débora, minha filha, o que você está fazendo aqui? Daqui 10 minutos você vai estar no ar lá no Rock pela Vida, né? Então vai ter uma outra live, então ela já deve ter saído e tudo mais. A Nina Ramos entrou aqui, tá dando boa noite. Eu vou aproveitar. Boa noite. Que tem a Nina aqui, que também é uma cantora conhecida, amiga nossa, e vou partilhar um convite e uma campanha que a gente vai começar, a gente da banda Testemunha está começando a partir de hoje, a gente ainda está estruturando, mas está começando. A gente tem uma música, para quem conhece a banda, tem uma música chamada Sem Nome, né? Depois vocês entendem o porquê essa música chama Sem Nome, mas ela é baseada na passagem de Emaús, né? Então, Lucas 24, de 13 a 35, é a inspiração para essa música, e no refrão fala, né? Fica conosco, Senhor, pois a noite já cai sobre nós. E aí, partilhando com outro amigo nosso, a gente teve a ideia de partilhar essa música uma vez mais com os amigos da banda, os conhecidos, os fãs e tudo mais. E a gente vai lançar uma campanha, estamos lançando neste exato momento, mas a gente vai lançar de forma mais estruturada. Primeira mão, né? Em primeira mão aqui, até meio atrapalhado ainda, mas em primeira mão. Convidando as pessoas a gravar um vídeo cantando essa música, ou cantando uma parte dessa música, para que a gente possa depois juntar todos esses vídeos e fazer um vídeo legal aí de fim de ano, para um sopro de esperança aqui, né, nesse final de ano, e para 2021 a gente entrar, que mesmo se a gente ainda esteja na noite, ou esteja sentindo que está anoitecendo, não esquecer que o Senhor fica com a gente e tudo mais. E aliás, eu vou aproveitar, Jefferson, eu já quero participar e te convidar aqui ao vivo, né? Já estou me convidando. Até o final de semana,
a gente vai explicar ali na nossa página direitinho qual que é a ideia, como é que vai fazer, disponibilizar o arquivo de áudio sem voz, né, para as pessoas poderem gravar em cima, ou também se as pessoas quiserem fazer Marcelo, uma versão. foi semelhante ao que fizemos pro troféu, não foi com a música do Gunga? Exatamente. Semelhante. A ideia é fazer parecido do que foi aquilo que foi muito legal, né? Poder se ver lá no pessoal do Troféu Louveus, todo mundo lá, E né? O meu irmão aqui no Ceará a gente chama de arengar, né? Que é implicar, bullying, né? O meu irmão faz muito comigo, né? Aí desapareceu só a tua cabeça no vídeo. O Beto, nosso vocalista, também apareceu bastante ali. Coisa também... Não perde a piada, o meu irmão não perde a piada. Muito boa. Então, só queria dar esse recado. Fiquem ligados aí na nossa rede. A gente vai convidar. Eu vi que a Nina já fez um opa. A gente ia convidar a Nina pessoalmente também. A gente vai convidar algumas pessoas pessoalmente meio intimadas ali, mas o convite aqui é aberto a todo mundo, né, que queira fazer, e aí a gente vai depois dar um jeito de juntar tudo isso. Marcelo, eu queria mandar um abraço e boa noite para o meu vocal coach, o Ari Souza, que entrou aí agora. Ele é fonoaudiólogo, né, e é cantor também, profissional e professor de técnica vocal. Ele me ajudou muito. Né, ele fez toda a direção do CD Provar e Ver, direção vocal, os backs, né? É uma pessoa fantástica. E aí, só os últimos recados aqui, e aí eu deixo a palavra para você, Jefferson, para a gente já caminhar para o final. Últimos recados, a gente vai estar Banda Testemunha, vai estar na próxima quinta-feira, às 20 horas, na Rádio Nossa Mãe, canal pelo YouTube, entrevista ao nosso amigo Peterson Barros. Fui eu que tive o prazer de dar essa entrevista, vai ser uma entrevista gravada e tem uma surpresa legal também, 20 horas lá. Na semana que vem, no Testemunho em Casa, a gente vai ter o Pax Produtora, que ganhou inclusive o troféu Louvemos ali de melhor produção, se eu não me engano, ou foi gravação, eu confundo as duas categorias, mas ganhou. Então, estaremos aqui com ele partilhando e acho que é isso de recado. Se tiver mais alguma coisa, produção me avisa aí pelo chat. Jefferson, fora isso, é te agradecer muito por essa partilha, por esse momento tão rico, tão abençoado, tão cheio de Deus, de tudo ali que você contou pra gente, partilhou com a gente, abriu teu coração aí, pôs a tua missão, e deixo aí o momento em aberto para você fazer considerações finais, quiser fazer um agradecimento, uma breve oração de agradecimento também. Fica à vontade, o espaço é 100% teu. Tá certo, Marcelo. Então, sim, agradecer mais uma vez a Banda Testemunha na sua pessoa, né? Pelo convite, pela oportunidade aqui de poder partilhar um pouco da missão. E aí também queria dizer que essa semana a gente vai estar aí gravando um novo single, né, de uma música chamada Fora de Casa. E essa música ela faz um pouco esse contraponto, ela não é uma composição minha, é de uma irmã da comunidade, mas quando eu escutei, né, ela me pegou assim de cheio a música. Porque ela fala exatamente desse tempo da percepção de perda de controle, de estar isolado em casa, de não querer mais as coisas do mundo, né, mas querer as coisas de Deus, porque a pandemia proporcionou essa oportunidade. Essa música fala muito disso, né, tem uma frase muito interessante que diz: vou tomar minha vida nas mãos e dar a ti, né? Essa frase para mim ela é muito forte. E aí a gente, inclusive hoje eu fiz o treinamento vocal, né, com o meu professor, com o Ari Souza, trabalhando especificamente essa música, vai ficar muito linda. E esse novo trabalho daqui para frente, ele não vai mais ser tão litúrgico, né? Assim, porque o CD Provar e Ver foi aquele tempo relacionado com os salmos, e que realmente foi um tempo mais litúrgico, mas Deus está me pedindo cada vez mais atingir um outro povo também. E aí essa música, ela tem uma pegadinha, não é rock, né? Mas é um pouco mais pop rock. Legal, muito assim, bom.
Para sair daquela coisa Jefferson assim muito, né? Aí a gente vê outras possibilidades de evangelização também, né? Então a gente vai gravar sábado à noite em estúdio, né? E domingo a gente já vai gravar o videoclipe. A gente vai estar lançando até o final do mês. E aí a gente tem também vários vídeos, eu queria convidar para as pessoas conhecerem, @Jefferson Falcão Shalom, né? @Jefferson Falcão Shalom, aí todas as minhas redes são assim, é fácil de encontrar. Né? E no YouTube temos também vários vídeos que dá para compartilhar. O último cover que eu fiz foi com a música Um Milagre, mas tem algumas músicas do CD Provar e Verde também. Tem também 2 singles, Roxo de Amor e Tu És o Santo de Deus, queria convidar para conhecer nas plataformas, todas as plataformas. E, assim, dizer que estou à disposição aí para o projeto do vídeo, viu? Pode chamar. Já tá chamado, a gente vai mandar mais detalhes ali até o final de semana, começo da semana que vem. E assim, Marcelo, e assim dizer que Deus abençoe a missão de vocês, né, da banda Testemunha. Amém. Que é uma grande via evangelização através desse estilo do rock que atinge tantos jovens, né? E atrai tantos jovens para Deus, e eu tenho certeza que Deus ainda vai desbravar muitos horizontes para a missão de vocês, porque tudo que vem dele, é para ele, e assim ele nos quer. Ele não precisa de nós, mas ele quer precisar de nós para o nosso crescimento, né, para a nossa maturidade. Então Deus vai fazer muito ainda na vida de vocês, eu creio. Viu? Amém. E é nessa intenção que eu gostaria de rezar uma Ave Maria por vocês, pela banda Testemunho. Convidar a todos que estão aqui acompanhando para a gente rezar uma Ave Maria pela banda Testemunho, por todos os projetos que Deus tem colocado na vida deles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, Jefferson, não tenho palavras para agradecer. Muito obrigado. Imagina. Deus abençoe muito você, sua família, sua missão, sua profissão, tudo que tá tudo junto ali como todas as dimensões da vida, todas as dimensões dessa vida. E terminamos por aqui. Muito obrigado a todos que ficaram aí, todos que vão assistir depois gravado. Deus abençoe e nos vemos por aí. Amém. Amém. Deus abençoe. Grande abraço. Shalom. Shalom.